Bom, privilégio para nós, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor, para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Foi o próprio Senhor quem te trouxe aqui, foi o próprio Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite. Não há mérito nem nisso, nem nós virmos a casa do Senhor. É o Senhor quem nos traz aqui, é o Senhor quem nos convoca, mas pelas suas misericórdias, Ele também nos traz nessa noite para louvarmos o teu santo nome e para juntos ouvirmos a sua palavra. Queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus. Iremos ler no capítulo 11, a partir do verso de número 25. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, verso de número 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, diante do Senhor que nós nos colocamos nesta noite, somos incapazes de, por nós mesmos, compreendermos o texto sagrado e de aplicá-los à nossa vida. E é por isso que nós pedimos, ó Pai, com humildade, que o Senhor venha até a nós por meio do seu Santo Espírito e nos ilumine a nossa mente e coração, para que nós possamos compreender a sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite, e possamos, ó Pai, colocá-la em prática nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida das nossas famílias, e nós, ó Deus, como indivíduos, possamos juntos, através da sua palavra, fazer a sua vontade, andar de acordo com a sua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, e oramos assim com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Vindo para a igreja, a parte da noite, eu conversava com a minha esposa sobre o quanto que é difícil para nós, seres humanos, aceitar a ajuda, o benefício de alguém. Há em nós uma espécie de tendência de querer caminhar sozinhos, de querer caminhar solitário, de querer caminhar de forma autocentrado, levando os nossos próprios fardos, os nossos próprios pesos. Não é fácil aceitar o benefício de alguém de forma gratuita. Não é fácil aceitar o favor, a misericórdia de alguém para conosco. Por exemplo, quando algum amigo vem até nós, ou um familiar vem até nós, é difícil, por exemplo, aceitar essa oferta de forma amorosa. Isso se dá, meus irmãos, por causa de um senso de justiça própria. Você pode falar, não, eu não possuo esse senso de justiça própria, mas isso é algo inerente à natureza caída humana. Quer seja de uma pessoa rica ou daqueles que mal possuem o que comer. Sim, até esses possuem um senso de justiça própria e muitas vezes na sua própria pobreza. Temos dificuldades em receber o favor de outras pessoas. E o problema aqui se depara e está basicamente na justificação pelas obras, em contraste com a justificação pela fé. E esse definitivamente não era um problema específico da reforma protestante, que Lutero, ao se deparar com as Escrituras, com Romanos, capítulo 1, verso 17, lendo o justo viverá pela fé, redescobrindo aqui o Evangelho, não foi esse um problema particular da reforma protestante, sendo Deus de forma graciosa, tomando aquele cenário de forma benevolente para conosco, trazendo um verdadeiro avivamento por meio da palavra, nos trouxe de volta o redescobrimento do Evangelho, da justificação pela fé, mediante a graça. Na verdade, o problema da justificação pelas obras e do modo de viver autocentrado
é o maior problema da humanidade hoje. Esse problema ele se inicia em Adão, quando Deus traça um caminho para Adão e Adão resolve de forma autocentrada, de forma de justificar-se pelas suas próprias obras, a tomar o seu próprio caminho e andar nos seus próprios passos, ao invés de ouvir a voz de Deus e andar nos caminhos do Senhor para a sua própria vida. Na verdade, ele resolve de forma autônoma a decidir o que era bom para si e para a sua esposa. Esse problema da justificação pelas obras se dá e começa em Adão. Passa por todo o século, chega a Reforma Protestante, e esse é o nosso maior problema hoje, e era o maior problema do cenário judaico no primeiro século. Por exemplo, quando nós olhamos para o ponto de vista histórico judaico, há um senso muito ligado aqui, muito pertinente, do legalismo, essa ideia de justificação pelas obras impregnada na cultura judaica, na religião judaica, presente nos religiosos judeus do primeiro século. E aqui é claro que lhe vem à cabeça a figura dos fariseus, conservadores, os intérpretes da lei, que tinha inserido inúmeras tradições e acréscimos à lei de Moisés. Dessa forma, meus irmãos, eles colocavam sobre o povo um fardo que nem mesmo eles, doutores da lei, poderiam carregar. Lembram das palavras do nosso Senhor Jesus? Eles coavam mosquitos e engoliam camelos. As tradições para os fariseus estavam no mesmo nível da lei de Moisés. E dessa forma eles buscavam se justificar pelos seus próprios méritos. Isso aqui é um ponto importante, porque quando a gente sempre olha o contexto religioso judaico do primeiro século, a gente olha a palavra fariseu e vem logo à mente pessoas ruins. Às vezes a gente fariseu, pessoas ruins. E a gente perde aqui o quanto que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse partido judaico, né? Mas também sobre o caráter da religião judaica no primeiro século. Fariseu não é apenas sinônimo de pessoas ruins. Na verdade, a gente perde de vista que estes eram zelosos, ortodoxos nas suas interpretações da própria lei mosaica. A tal ponto, meus irmãos, do próprio Jesus elogiá-los, dizendo: façam e guardem o que eles dizem, mas não façam conforme as suas obras. Mateus, capítulo 23, verso 3. E aqui a gente já tem que ter um cuidado claro, porque nós podemos sim ser zelosos, fiéis na nossa teologia, e ainda assim andar numa vida, ou ter uma vida, nossa teologia prática, vivendo por meio da justificação pelas obras. Sem viver definitivamente aquilo que nós dizemos, e dizemos de forma correta, crer. Podemos confiar mais nas nossas boas formulações teológicas do que na graça de Deus por meio do seu Filho que nos alcançou. O problema dos fariseus não era as suas definições, as suas concatenações teológicas, a sua interpretação da lei. O problema era justamente o seu depósito nas tradições acima da própria lei de Moisés. E é nesse contexto que o Evangelho de Mateus é escrito, porque o Evangelho de Mateus ele nos traz justamente a boa nova, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias aguardado, o Filho de Abraão, o Filho de Davi, aquilo que está descrito, de forma única e peculiar lá na genealogia, no capítulo 1. Havia nascido o Messias e agora o Messias libertaria o seu povo da condenação da lei. Era chegado o momento em que o povo não mais precisaria levar esses fardos pesados que eles não conseguiam nem mesmo levantar, porque o libertador havia chegado para vencer esta batalha que travavam dentro de si. E agora, através daquilo que Cristo conquistaria, o povo de Deus poderia usufruir novamente do relacionamento com o seu Criador, levando o Senhor, sendo o Senhor Jesus, o mediador entre Deus e os homens, a oferta perfeita para os seus pecados e para o modo pesado de andar, conforme, fazendo aqui uma ilustração, uma ligação direta com Lutero,
pesado. Quando ele se depara com o Evangelho, parece que as escamas dos seus olhos caem e agora ele pode contemplar a face de Deus. O próprio Cristo estava diante deles, a boa nova estava ali. E é desse Cristo que João Batista, do qual o Senhor Jesus vai dar testemunho a partir do verso 7 desse mesmo capítulo até o verso 19, João Batista fala sobre ele e prega sobre ele, anuncia o arauto, aquele que anuncia a chegada do Messias, havia sido enviado como arauto. Ele não falaria de si, mas anunciaria aquele do qual não era digno de desatar as suas sandálias. João Batista, que exercia o seu ministério no deserto, do qual o profeta Isaías havia anunciado lá no capítulo 40, no verso de número 3, ele prepararia a chegada do Messias, pregando aos judeus arrependimento, julgamento e vitória sobre o mal pela chegada do reino de Deus através da vinda do Messias. Se você olhar comigo no verso número 1 desse capítulo, na verdade no verso número 2, quando João ouve no cárcere, e aqui no cárcere, porque Herodes tinha colocado ele no cárcere porque tinha denunciado ali o seu relacionamento com Herodias, ali a sua cunhada, e ele coloca João no cárcere, e ali no cárcere João passa a ouvir falar das obras de Cristo, e ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus responde aos discípulos de João: e de anunciar a João que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta à pergunta dos discípulos de João era apenas uma: não haveria outro que eles deveriam aguardar. Eles estavam diante do Filho de Deus, e o seu reino havia chegado, e estava no meio deles, estava próximo deles, estava dentre eles, o próprio Cristo de Deus. A partir daí, Jesus começa a enfrentar oposição do seu próprio povo, porque as coisas não seriam tão simples. Jesus pregava o Evangelho, mas também demonstrava a sua messianidade através desses milagres. É claro que João Batista vai lembrar de Isaías, capítulo 29, verso 18, quando diz que naquele dia os surdos ouvirão as palavras dos livros, os cegos livres da escuridão e das trevas as verão, ou seja, uma confirmação de que aquilo era um caráter do Messias, uma obra específica do Messias, e eles passam agora a perseguir não somente a João, que havia anunciado o Messias, mas o próprio Cristo. As coisas não seriam tão simples. João havia anunciado a chegada do Messias. A Escritura testemunhava de Cristo. Os profetas o tempo todo falaram dele. Mesmo diante dos milagres, maravilhas diante dos seus olhos, o pecado do povo e o senso de justiça própria não poderiam admitir que estavam diante do filho de Davi. Os judeus para os quais Jesus havia vindo não creram nele. Na verdade, blasfemaram contra o Espírito e assim também não creram na mensagem de João e na mensagem de Cristo. Olha o verso de número 18, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Você vê que eles não creram nem em João, nem em Cristo. A partir do verso número 20, agora não somente o povo em si, mas cidades inteiras desprezam a obra de Cristo. Olha o que diz no verso de número 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém,
que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. As cidades, né, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, que eram cidades israelitas, tinham, na verdade, desprezado Cristo, mesmo tendo as Escrituras à sua disposição, os profetas à sua disposição, os milagres de Cristo à sua disposição, e ainda assim desprezaram o Cristo de Deus. Preferiram andar carregando seus próprios fardos a deixarem ser conduzidos pelo Senhor. E a péssima notícia trazida por Jesus é que para estes haverá maior juízo do que para qualquer gentio, do que o rejeitar. Os judeus tinham a revelação, tinham a lei, tinham os profetas, aguardavam a sua chegada e, sendo agraciados com isso, rejeitaram Cristo. É aquela história que o pastor nos contou aqui, dirigindo o culto. Às vezes nós julgamos muitos de fora, mas não temos em mente que se eles tivessem aquele nível de revelação que nós temos aqui, talvez eles seriam mais obedientes do que nós somos. E é exatamente isso que Jesus está falando. Se eles tivessem tido a oportunidade de receber essa revelação que vocês têm recebido, talvez tivessem subsistido até o dia de hoje. É importante, meus irmãos, olhar esse contexto que está vindo aqui, porque é dentro desse contexto que se situa essa oração de Jesus, que vai evidenciar o maior de todos os mistérios. Que mistério é esse? O Deus que se revela e revela o Filho a quem Ele quer revelar. O maior de todos os mistérios é agora desvendado pelo nosso Senhor. Deus se revela a quem Ele quer se revelar e Ele revela o Filho a quem Ele quer. Você vê que no verso número 25, quando Jesus inicia essa oração, Ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Cristo agradece ao Pai, porque é Deus quem tem a prerrogativa e o poder para revelar ou ocultar o Evangelho a quem Ele quer. E a boa notícia de que ali estava o Salvador do mundo seria dada segundo a boa vontade, a soberania de Deus. Não dependeria jamais dos méritos dos homens. Os homens não teriam capacidade suficiente para entender aquela boa nova, se não fosse por meio da revelação especial de Deus aos homens. Isso, definitivamente, seria ocultado dos sábios e instruídos. O tesouro do Evangelho, o maior tesouro que já passou pela face dessa terra, que é a vinda do Messias, ela tinha sido ocultada dos sábios e instruídos. Os fariseus, as cidades que estavam ali diante de Cristo, os mestres da lei, os quais confiavam na sua justiça própria, estavam cegos para ver a revelação de Deus por intermédio de Cristo. E se você pensar comigo, humanamente, meus irmãos, quem teria maior condição de compreender que ali estava o Messias? Eram os fariseus, eram os saduceus, era a população judaica, eram essas cidades que ali estavam convivendo com Cristo e todas as suas obras que ele realizava. E ainda assim, eles rejeitavam o Messias e o motivo era exclusivamente, a dureza dos seus corações. Deus havia ocultado dos sábios e instruídos. Os seus conhecimentos não os levavam à verdadeira sabedoria de Cristo, porque essa sabedoria, a sabedoria humana, rivalizava com as suas próprias sabedorias. E aqui, algo muito importante. Sempre que for Cristo, mais alguma coisa nas nossas vidas, mesmo que você, tenha nascido no berço cristão, mesmo que você tenha sido batizado na infância, mesmo que você tenha sido presbiteriano de berço, mesmo que você tenha sido exposto a excelentes pregações, mas sempre que for Cristo, mais alguma coisa, nunca haverá espaço suficiente para que o Senhor verdadeiramente seja rei na sua vida. Sempre que for Cristo, mais alguém, Cristo não admite duplicidade
ou divisão no reino dos nossos corações. Ele quer e requer exclusividade, meus irmãos. Ele não compartilha a direção do nosso coração com ninguém. Ou é somente Cristo, ou nunca foi Cristo. E aqui, é claro que pode ser que o Evangelho de Cristo não esteja tão visível nas nossas vidas, porque nós definitivamente não queremos deixar para trás os nossos maiores amores, aquilo que nos dá maior segurança, porque às vezes, meus irmãos, a gente até ama Jesus, a gente até gosta de Jesus, a gente até quer as pessoas da igreja, a gente gosta da igreja, a gente gosta das pessoas, mas na hora de entregar as rédeas das nossas vidas, nós titubeamos. Não queremos abrir mão, como era o caso dos fariseus, daquela população, povo judaico do primeiro século. Não queremos abrir mão muitas vezes do dinheiro, do poder, da nossa própria reputação, porque pode ser que ainda necessitemos dessas coisas para nos justificar. E aí não entregamos a direção do nosso coração definitivamente ao Senhor. E se for o Senhor mais alguém, tem algo errado com as nossas vidas. Em contrapartida, nós já vimos que o Evangelho era ocultado dos sábios instruídos, mas também o Evangelho, ele era revelado aos pequeninos, aos marginalizados da sociedade, os doentes, oprimidos, os quais não poderiam oferecer nada em troca pelo favor de Deus. Estavam vendo e contemplando o Filho de Deus e recebendo dele o seu favor. Viam pelo poder de Deus que ali estava o Salvador do mundo, aquele que os libertaria da condenação da lei e da escravidão que o pecado o subjugava. E aqui é claro que nem a Bíblia, nem o pregador está falando que há uma preferência de Deus pelos pobres. O ponto não é esse. O ponto é aquilo que definitivamente nós colocamos ou não a nossa fé, a nossa segurança. Os pequeninos que o Senhor Jesus está citando aqui são aqueles que se entregam definitivamente ao poderio e ao reinado de Cristo, sem nenhuma rivalidade, sem nada que pudesse rivalizar com Cristo. Eles só tinham uma opção, entregar-se a Cristo definitivamente. Não havia nenhuma coisa que eles pudessem se agarrar. Eles simplesmente contemplavam a Cristo e a Cristo somente, se entregando ao seu poder. Os maiores exemplos disso são os discípulos, meus amados. Quem são os discípulos aqui? São pessoas instruídas, pessoas gabaritadas, pessoas de posse na sociedade judaica, pessoas que tinham prestígio? Definitivamente não. Eles não faziam parte da elite da sociedade, da alta cultura, não eram intelectuais eruditos, eram simples pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, que ou se agarravam em Cristo, ou não tinha mais nada para se agarrar. Isso mostra para nós que o que nós somos aqui, ou que nós deixamos de ser, nada vai somar na nossa vida eterna. A profissão que você tem, o dinheiro que você ganha, o seu sonho, o carro que você tem, a casa dos seus sonhos, nada disso vai somar na vida eterna. Nada disso contribui para a sua vida eterna. Nada disso. Na verdade, o que nós precisamos é não nos importarmos se nós temos aqui o emprego dos nossos sonhos, ou se nós compramos a casa dos nossos sonhos, ou se você conseguiu aquela posição na sociedade que você tanto sonhava, porque no final disso, nada vai importar. O que vai importar é se Cristo se revelou a você de forma especial. E se você se entregou a Cristo de forma verdadeira e completa. O que vai importar é o sangue precioso de Cristo que nos comprou, meus amados. O que você tem agora ou deixou de ter não vai somar em nada naquele grande dia. E é justamente isso, porque o tesouro do Evangelho foi revelado aos pequeninos, aos humildes.
No verso número 26, quando o Senhor Jesus continua a sua oração e fala: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha a oração de Jesus. Ele reconhece a soberania de Deus, estampa que assim foi da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, e a sabedoria do homem não seria capaz de compreender e assimilar aquilo que vinha de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus era oriunda da soberania do nosso Senhor. Um aspecto muito importante, um aspecto mais teológico desses dois versos, versos 25 e 26, é trazido no fato de que Cristo é a revelação do Pai, Ele é a imagem perfeita do ser de Deus. O que nos mostra que nós não podemos procurar o Senhor fora de Cristo. Se você quer achar a Deus, seus atributos, não há outro lugar que não seja no Senhor Jesus, porque Ele é a imagem perfeita do ser de Deus. Os judeus estavam diante de Deus, definitivamente. E quem eles rejeitaram não foi apenas Jesus Cristo de Nazaré, foi Deus Todo-Poderoso. Ele é o único porto seguro no qual nós devemos e podemos recorrer. Ele conhece a vontade do Pai, de tal modo que elas são perfeitas, a chamada união mística, elas estão unidas de forma perfeita. Olha no verso 27, quando o Senhor Jesus segue na sua oração e fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui uma linguagem bem joanina, né? Bem própria de João. Jesus agora vai revelar algo extraordinário, porque toda a vontade de Deus em salvar pecadores e tudo que o Pai faria, Ele havia dado ao Filho. Isso, meus irmãos, ocorre de tal forma que Cristo tem o domínio, o poder sobre todas as coisas, de tal forma que não há nada que Ele não governe, e não há ninguém que o Filho queira salvar e não consiga fazê-lo. Cristo ele detém o poder, porque esse poder foi dado pelo Pai. Eles são unidos de forma tão perfeita que é impossível separá-los, apenas distingui-los, mas separá-los definitivamente não. Se não fosse por intermédio de Jesus, nós jamais conheceríamos a Deus. Porque quem conhece o Pai, conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. E se torna impossível buscar qualquer conhecimento de Deus sem o Filho. O Filho, quem chama pecadores de forma graciosa. E essa é a maior alegria das nossas vidas, meus irmãos. É encontrar a Cristo e poder servi-lo eternamente. É claro que isso não nos dá o direito, definitivamente, de pensarmos que há em nós algum mérito de sermos chamados de filhos de Deus, porque essa filiação e até essa filiação é por meio de Cristo Jesus, o primogênito de Deus. E é nele que nós somos feitos filhos por adoção, e até essa filiação, ela é graciosa nas nossas vidas. Não há mérito em nós, não somos melhores do que ninguém, não há maior capacidade, não há maior bondade da nossa parte que nos faça merecer o amor de Deus e a sua revelação. Se isso ocorreu na sua vida, graças a Deus e as suas misericórdias. Porque nós somos tão pecadores, tão dignos da ira de Deus, do que qualquer outro filho de Adão, do que qualquer outro que está lá fora. O que nos fez conhecer verdadeiramente ao Senhor foi a graça de Deus. Somos pequeninos no sentido de que o poder não está em nós, mas está naquele que nos revelou. Está nele. É por causa da obra dele que nós podemos nos considerar pequeninos. Como os tais, não podemos nos gloriar em nada, somos como mendigos com as mãos estendidas, recebendo das mãos do Senhor o seu alimento. Não há mérito algum em nós. E aqui eu faço a transição para a parte final, onde agora, a partir dessa revelação extraordinária da soberania de Deus, da sua perfeita união mística com o Pai, que o Senhor Jesus conclui a sua oração,
fazendo um convite a todos aqueles que ainda o carregavam, esse fardo pesado que o judaísmo, os fariseus do primeiro século impunham sobre eles. E é aí que Jesus vai dizer: vinde a mim, vós, ou todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No verso de número 28, ele convida aqueles que confiam na obra da lei a trocarem o fardo do legalismo, da justificação pelas obras, pela lei, e o cansaço gerado pelos seus próprios pecados, pelo fardo e o alívio proporcionado pelo Senhor Jesus. O alívio e um descanso que Cristo poderia dar somente através da sua obra. Cristo carregaria, meus irmãos, o fardo tão pesado para eles. E isso seria feito no lugar deles, de uma forma tal que o descanso do capítulo 12 só seria dado mediante a obra de Cristo e o privilégio de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. O descanso não é para todos. O Senhor do sábado concederia descanso àqueles que crerem no seu Evangelho. No verso de número 29 a 30, Jesus agora passa a usar a figura da agricultura, né? Essa ideia de tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A ideia aqui do jugo, aquele pedaço de madeira colocado sobre os bois, para que eles pudessem fazer uma obra em comum, ou pudessem trabalhar juntos ali na agricultura. A ideia que é passada aqui é que esse jugo, esse fardo colocado, inclusive, muitas vezes eles colocavam esses jugos, né, essas madeiras aqui, para colocar aqueles diversos fardos sobre eles, para poder ficar mais fácil de carregar. E Jesus está falando que vocês precisam trocar o jugo de vocês e o fardo que vocês tanto carregam, de justificação própria, de legalismo, pelo meu jugo e pelo meu fardo, que é leve. A ideia que ele está trazendo é que ele carregará, ou ele carregaria os nossos pecados e lançariam sobre si na cruz do Calvário. Sendo assim, todo o trabalho teria sido feito por Jesus. Dessa forma, meus irmãos, todos que procuram a Cristo e depositam nele a sua única esperança, podem definitivamente viver uma vida de paz e gozo, a despeito da circunstância, porque isso é garantido pelo Senhor, por aquele que é o autor da vida, por aquele que é o príncipe da paz. Ele promete trocar o nosso próprio jugo, os nossos próprios fardos, pelo seu jugo e pelo seu fardo, que é leve. Eu termino com algumas aplicações, porque sendo Cristo a exata expressão do ser de Deus, como nós pontuamos, esse Senhor somente é revelado nas Escrituras Sagradas, meus amados. Hoje há uma rejeição muito grande, um afastamento, por exemplo, pelo estudo das Escrituras, mas eu não entendo como as pessoas podem dizer amar tanto a Jesus e rejeitar tanto a Bíblia. É impossível, assim como é impossível separar o pai do filho, é impossível separar o filho da sua palavra. Se nós queremos conhecer a Jesus, nós precisamos definitivamente ir às Escrituras Sagradas. A gente conversava, eu e minha esposa, sobre a sua avó, que não sabia ler, e ela deu um testemunho interessante, que ela já era uma senhora de idade, ela queria muito aprender a ler para poder ler a Bíblia. Aí a irmã dela colocou ela numa escola. Era interessante que ela ia na escola e quando tinha aula de matemática ela não ia, porque não ia ajudar ela a ler a Bíblia. Ela só ia na aula de português e leitura, porque aí... E quando era prova ela também não ia, porque também a prova não ia ajudar nada ela a ler a Bíblia. Inteligente, né? E ela aprendeu a ler a Bíblia e... Daiane me contava que
o dia mais feliz da vida dela foi quando ela conseguiu ler uma frase inteira, por si só, da Escritura Sagrada. Ela conseguia ler letras, palavras, mas não conseguia ler uma frase inteira. E quando ela conseguiu ler a frase, ela foi na escola e pediu o diploma, né? Porque ela já tinha alcançado aquilo que ela tanto desejava. Essa parte foi por minha conta, tá, meus irmãos? Não foi isso. Mas olha que maravilhoso, meus irmãos. O amor e o desejo que nós devemos ter pela Escritura, porque o amor que nós temos pela Escritura é o amor que nós temos por Cristo. É impossível amar mais a Escritura e menos a Cristo, ou mais a Cristo e menos a Escritura. A Escritura, o amor pelas Escrituras, mostram o meu amor por Cristo. A ideia é justamente essa, porque eu não posso achar Jesus fora das Escrituras. É lá e somente lá que Ele se revela a mim de forma graciosa, de forma misericordiosa, de forma perfeita, me corrigindo, tratando os meus pecados, me encorajando a prosseguir, me ensinando a viver de forma santa e perfeita, como foi lido aqui em Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, nos habilitando para toda boa obra, de forma perfeita. O que nós poderemos ou desejaremos mais do que isso? Nós não poderíamos jamais, meus irmãos, dar mais valor a revelações extras escrituras, ou aquelas que apelam à emoção do que a Bíblia. Parece algo, falar isso aqui parece algo desnecessário, mas o nosso coração é corrupto, meus irmãos. Ele é muito enganoso. Você não sabe o quanto que nós somos tendenciosos a ouvir questões ou conselhos ou falácias que estão análogas ou fora da Bíblia do que confiar na Escritura Sagrada. Se Adão confiou mais na palavra da serpente do que na Bíblia, do que na palavra de Deus, quem somos nós para falar que temos suficiente crença na Escritura Sagrada, né? A grande questão é que quanto mais eu amo a Bíblia, mais eu amo a Jesus. O segundo ponto aqui que eu trago é que o fato de nós sermos cristãos, meus irmãos, calvinistas, presbiterianos, membros da IP Icaraí, pastoreados pelo pastor Paulo, deveria gerar em nós uma humildade, não uma arrogância. Afinal, não somos nós que possuímos a capacidade em compreender esse tamanho mistério. Lembra-se que você não é mais habilitado ou capacitado do que o fariseu da época de Cristo que estava vendo o milagre acontecer na sua frente. Não é, definitivamente. A grande questão é que em nós não há capacidade alguma de compreender esse mistério. Deus revela, ou se revela, e revela o Filho a quem Ele quer revelar, e Ele escolheu revelar-se aos pequeninos. Não há espaço para arrogantes no reino de Deus. Não há espaço para nós agirmos com arrogância pelo fato de que Deus nos agraciou em conhecermos a Sua palavra, mas com a mesma graça, Ele nos atingiu, Ele nos alcançou. Devemos exercer para com aqueles que não conhecem da mesma forma que nós, com os indoutos, com aqueles que estão fora, e o amor que nos alcançou deve evidenciar e explicitar o Evangelho que nos alcançou. Fruto do Espírito de Deus em nossas vidas deve verdadeiramente alimentar uns aos outros e precisa estar na nossa mente o princípio de que é o Senhor quem revela o seu Evangelho, Cristo de Deus, a quem Ele quer, meus amados. Não há espaço nenhum para arrogantes no reino de Deus. Não há espaço para acharmos que somos bons de teologia, ou que somos uma igreja melhor do que as outras, ou de que somos isso, ou de que somos aquilo. Definitivamente não. Porque quando o Senhor nos alcançou, quem éramos nós? Quem somos nós? Porque vira e mexe, nós caímos em pecados que outrora nós nos arrependemos e conhecemos que isso é pecaminoso. Então, meus irmãos, deve haver em nós verdadeiramente uma humildade em reconhecer que é o Senhor
Quem salva a quem Ele quer. Como Jonas disse, né? Ao Senhor pertence a salvação. E dentro desse ponto também deve haver em nós um amor fraternal que expressa e deixa claro a abundante graça salvadora de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa comunhão, o modo como nós vivemos, deve evidenciar e estampar o caráter de Cristo em salvar pecadores pequeninos como eu e você. Não podemos, por exemplo, selecionar partes do corpo de Cristo que eu possa ou não me relacionar, que eu tenha ou não comunhão, que eu tenha ou não, que eu me abra ou não com Ele, ou que eu fale ou não com Ele, ou que eu tenha amizade ou não com Ele, porque dentro do corpo de Cristo, todos nós fomos alcançados pela mesma graça de Deus. Não podemos andar mediante seleções que nós fazemos de acordo com a nossa própria mente, porque o nosso caráter deve verdadeiramente expressar a graça de Deus. Lembra que Paulo falou sobre o fato das mulheres mais velhas instruírem as mulheres mais novas? Há basicamente um conceito de que pessoas mais maduras devem também andar com pessoas menos maduras para que elas ensinem as menos maduras. Pessoas mais maduras na fé devem ter relacionamento com pessoas menos maduras na fé, para que isso seja ensinado. Como que nós aprenderemos a viver de forma a expressar o caráter de Cristo se eu seleciono aqueles a quem eu me relaciono? No corpo de Cristo não deve haver isso, definitivamente, porque não há maior nem menor. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós temos função no corpo de Cristo. E sendo assim, não há espaço para soberba, não há espaço para arrogância, não há espaço para nos acharmos melhores do que ninguém, meus amados. E esse é um ponto importante, porque o Senhor Jesus, Ele buscou não somente pecadores, mas os piores pecadores, entre os quais estamos eu e você. Igreja pressupõe o envolvimento de todos, a comunhão de todos. Pessoas, a pluralidade tanto dita aí no meio da igreja, é simplesmente o fato de que dentro da igreja há pessoas mais abastecidas, né, com mais posses, pessoas com menos posses. Pessoas mais intelectuais, pessoas que tiveram menos condições de intelectualidade. Pessoas com diversos gostos, sim, mas todas unidas pelo poder do Evangelho de Cristo. Eu termino dizendo que a boa notícia é que diante dos nossos pecados, diante da nossa incapacidade de muitas vezes abandoná-los, Cristo nos convida a trocar os nossos próprios fardos, o nosso jugo da lei, o nosso senso de justiça própria, o nosso senso de autojustificação pelo seu fardo, pelo seu jugo, o que nos mostra que muitas vezes, ao invés de nós descansarmos e confiarmos nele, temos carregados fardos pesadíssimos, meus irmãos, ao confiarmos no legalismo que as nossas próprias obras impõem às nossas mentes. Mais uma vez, definitivamente, aqui não estou falando que o convite de Jesus é para que nós deixemos de obedecer à lei, vivendo numa espécie de antinomia. Não é isso o ponto. O ponto é que nós não devemos confiar na lei. Na verdade, Cristo nos resgata da condenação da lei e nos leva de volta para a obediência graciosa à sua palavra. Mas não vivemos confiantes nestas regras. As regras para as quais o Senhor nos leva de volta ainda assim, de forma graciosa. Não somos justificados por elas, meus irmãos. O que Jesus fez na cruz do Calvário definitivamente foi suficiente para nos conduzir até o céu. E por isso, nós vivemos hoje de forma graciosa a tudo aquilo que Ele fez por nós. E o convite dele é para que hoje, ou nesta noite, ou para que na nossa vida nós definitivamente esqueçamos um pouco de nós e nos lembremos que Ele é um com Deus, que Ele é o Senhor dos céus e da terra e que tudo foi dado a Ele, de tal forma que Ele é o soberano Senhor das nossas vidas, do universo, da igreja,
dos nossos problemas, das nossas fontes, de tudo. É neste Deus, que é Senhor de todas as coisas, que nós devemos confiar. O convite é para que nós foquemos nele, na sua obra, na sua cruz, e no fato de que ele carregou o nosso fardo, tirando de nós o senso de justiça própria, trocando a nossa justiça própria pela sua santa justiça. E aí sim, se fazendo inclusive pecado em nosso lugar, mesmo sem ter tido pecado algum, meus irmãos. A boa e maravilhosa notícia é que, diante das nossas limitações e pecados, há misericórdia e perdão para nós. A alegria em meio às dificuldades. A graça em meio ao mundo caído. A plenitude em meio às dificuldades, porque é nele que nós concentramos as nossas forças, não é nas nossas coisas deste mundo, não é naquilo que nós conquistamos e muitas vezes naquilo que nós não conquistamos, que nos deixa tão frustrados nessa vida. Se algo que nós não conquistamos nessa vida nos deixa tão frustrados, meus irmãos, será que aquilo tem sido mais a nossa força do que aquilo que Cristo conquistou definitivamente por nós? O que o Senhor Jesus está falando é que não há definitivamente lugar para a vida de um salvo, ou lugar para a falta de segurança na salvação que Jesus conquistou na vida de um salvo, ou para uma vida cansada de carregar os seus sofrimentos sem consolo, porque Cristo é o nosso consolo, Cristo é a nossa vida, e somente nele nós podemos encontrar o descanso do dia do Senhor, do sábado do Senhor, o descanso que somente Cristo pode nos oferecer. Se você quer realmente descanso, a boa notícia é que esse descanso só será encontrado em Cristo. E a má notícia é que você não vai encontrar em nada deste mundo, porque nada deste mundo pode ser suficiente para descansar, fazer o seu coração repousar. Somente o nosso Supremo Pastor pode nos dar alegria, repouso diante de um mundo tão perverso, meus amados. Nos momentos de angústia, muitos recorrem a tantas coisas, remédios, médicos, religiosidade, pragmatismo, ideologias. Porém, somente aqueles que confiam no Filho de Davi, no Messias prometido, no Cristo de Deus, podem encontrar vida em meio à morte, podem encontrar frescor em meio a este mundo tão perverso, pode encontrar alegria e paz em meio a este mundo de guerra, em meio à insegurança, em meio a esse mundo de tanta insegurança, meus irmãos. O que o Senhor nos convida, não somente para esta noite, mas uma vida nele, é que nós olhemos para ele, foquemos no autor e consumador da nossa salvação e creiamos verdadeiramente no Cristo de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, que privilégio é para nós estarmos diante de Ti. Não há mérito, ó Pai, em nós, em podermos compreender o Seu santo Evangelho. Mas o Senhor, de forma graciosa, escolheu pela Sua boa vontade, ó Pai, pela Sua soberania, se revelar a pequeninos como nós. Senhor, não deixe a arrogância subir o nosso coração. Não deixe a altivez subir a nossa cabeça. Não deixe a prepotência subir, não deixe o senso de justiça própria tomar o nosso coração. Mas que nós saibamos quem somos nós, pecadores. Somos corruptos. Muitas vezes fazemos aquele mal que nós já sabemos que é contrário à Sua palavra e fazemos aquilo que é contrário ao Senhor mesmo, ouvindo a Sua palavra, experimentando a vida com Cristo. Isso só mostra o quanto nós somos pecadores. Mas ao contemplar a nossa vida e as nossas limitações e pecados, nós também contemplamos a Cristo Jesus, nosso Senhor. E ao contemplá-lo por meio da Sua santa palavra, nós percebemos que o Senhor Jesus, ó Pai, fez tudo o que era necessário para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância no Senhor.
Senhor, muito obrigado pela salvação que nos alcançou. Que essa salvação, ó Pai, seja evidenciada, estampada através dos frutos que são produzidos pelo Teu Santo Espírito através das nossas vidas. E que apesar das dificuldades que nós nos encontramos nesse mundo, possamos colocar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu conheces o Teu povo, Pai, que aqui se encontra. Tu sabe das dificuldades, dos sofrimentos, das lutas, dos desafios. Tu sabes, ó Deus, o quanto muitas vezes nós procuramos carregar esses fardos por nós mesmos. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós e que nós saibamos que todo fardo foi levado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda dor e sofrimento foi lançado sobre Ele na cruz do Calvário. E hoje nós temos o privilégio, ó Deus, de viver com o Senhor, de sofrer com o Senhor, mas sabendo que é o Senhor que está nos conduzindo até as regiões celestiais, onde nós teremos o prazer e a alegria eterna de viver com o Senhor Jesus, nosso Deus. E é com o perdão dos nossos pecados que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém.